Ele morreu jejuando e descobriu a verdade que 99% dos cristãos ignoram. O céu não se move quando o estômago dói, mas quando o coração se rende. Agora, ouça o que ele viveu do outro lado. Meu nome é Thales Rivenhart, tenho 45 anos, sou casado com a Ana há 21 e pai do Samuel e da Clara. 2 adolescentes que são meu mundo. Vivo em Ashford, Kentucky, uma cidade pequena, dessas onde todo mundo se conhece, e ninguém tranca a porta da frente. Trabalho como técnico de informática em uma escola pública local. Nada glamouroso, mas suficiente para manter as contas em dia, na maior parte do tempo. E nos domingos, os domingos, eu colocava minha camisa social engomada, o rosto de servo consagrado, e ia para a igreja, onde era visto como referência em oração, jejum e compromisso. Muita gente me admirava, diziam que eu era um homem de fé, mas ninguém imaginava o que realmente se passava por dentro. Por trás dos versículos decorados e das orações inflamadas, existia um homem frustrado, um homem que jejuava como quem bate numa porta trancada, esperando que Deus abrisse logo e dissesse algo, qualquer coisa. Mas o silêncio, sempre o silêncio. Comecei a jejuar por um dia, depois por 3, depois 7, tentei o de Daniel, o parcial, o completo. Já cheguei a fazer 21 dias, apenas com suco e água, achando que isso aceleraria o céu. E era como se eu estivesse tentando fazer Deus se mexer, como se meu esforço obrigasse ele a responder. O mais curioso, quanto mais eu jejuava, mais distante ele parecia. Não digo isso com revolta, mas com sinceridade. Eu jejuava e orava, mas sentia que Deus não ouvia, e comecei a pensar: será que sou eu? Será que ainda falta alguma coisa? Então, tentei fazer mais. Jejuava nas segundas, quartas e sextas. Colocava versículos nos status, postava frases como: jejum não é a opção, é a arma. Mas minha alma estava ficando seca. Por fora, tudo parecia no lugar. Por dentro, eu só queria entender onde eu estava errando. Foi numa quinta-feira à noite que tomei a decisão. Começaria um novo jejum. 14 dias só com água e suco. Seria radical. Dessa vez Deus vai falar comigo, pensei. Estava determinado. Só não sabia que o céu tinha planos muito diferentes. Na manhã do 10º dia, acordei mais fraco do que o normal. Mas ignorei. Achei que era só parte do processo. Fui ao culto à noite, voltei exausto. Tomei banho, e foi ali, naquele momento comum, que tudo aconteceu. A última coisa que lembro é da dor aguda no estômago e o chão frio do banheiro. Depois silêncio, mas não era o silêncio de antes. Era outro tipo de silêncio, um que me faria ver o que nunca entendi e ouvir o que passei a vida tentando forçar. Eu não acordei como alguém que abre os olhos depois de um desmaio. Foi diferente. Era como se minha consciência tivesse sido levada para outro lugar. Sem corpo, sem peso. O tempo ali parecia ter parado. Tudo estava quieto, mas não era o tipo de silêncio que machuca. Era um silêncio que carregava algo, como se tudo ao redor estivesse esperando algo acontecer. Por dentro, eu sabia, não estava mais na terra, também não sentia medo. Era estranho, porque sempre achei que se morresse, sentiria pavor ou desespero. Mas ali havia uma paz tão profunda que por um instante, eu apenas fiquei parado, tentando entender. Foi quando senti a presença. Não vi luz forte e nem anjos. Apenas percebi que alguém estava comigo e não era qualquer um. Era aquele por quem eu tinha clamado tantas vezes, jejuado tantos dias, buscado com tanto esforço. Deus estava ali, e mesmo sem ver rosto ou forma eu sabia, era Ele. Então havia voz, não era alta, mas firme, era alta, mas firme. E quando Ele disse meu nome, Thales, tudo dentro de mim se desarmou. Não havia julgamento. Não havia raiva. Só havia verdade. Era como se ele me enxergasse por inteiro. E ainda assim, me chamasse com carinho. Ele falou comigo com simplicidade. Ele falou comigo com simplicidade. Disse que eu tinha chegado ali com o coração cheio de perguntas. E era verdade. Eu sempre jejuei pedindo respostas. Sempre acreditei que quanto mais fome eu sentisse, mais perto de Deus eu estaria. Jejum para mim era quase uma troca. Eu oferecia meu esforço, minha privação. E esperava que ele se movesse em troca disso. Deus sabia disso.
Ele falou exatamente o que eu nunca conseguia admitir, nem para mim mesmo. Disse que eu jejuava esperando algo, mas raramente jejuava só para estar com ele. E aquilo mexeu comigo. Comecei a lembrar dos meus jejuns. Eu os tratava como chaves. Jejuava por cura, por direção, por mudança na vida financeira. Fazia listas, cronogramas, desafios espirituais. Publicava nas redes sociais frases de impacto como o jejum move o céu. Mas ali, diante de Deus, percebi que quem precisava se mover era eu, porque o céu nunca esteve longe. Eu é que estava buscando da forma errada. Deus me disse com uma calma que me desmontou: você jejua como quem bate na porta de um cofre. Mas eu sou pai. E pai não se destranca com esforço. Pai se abraça com entrega. Eu não soube o que responder. Pela primeira vez na vida, o silêncio dele fez sentido. Ele não estava me ignorando. Eu é que não sabia me aproximar. Então ele disse algo que me fez chorar. E não com lágrimas nos olhos, mas com a alma. Você queria que eu falasse, mas não se calava por dentro. E ali eu entendi. Eu jejuava sim, mas passava os dias distraído, ansioso, esperando uma experiência sobrenatural, sem nunca parar tudo e apenas ficar com ele. Eu não estava jejuando por resultado. Estava jejuando por resultado. Naquele momento, tudo começou a mudar. Não por causa de uma revelação mística, mas porque eu vi com clareza algo que ignorei por anos. Eu buscava respostas de um Deus que só queria ser meu pai, e ele não queria minha fome, ele queria minha atenção. Depois daquele silêncio cheio de verdades, Deus começou a me ensinar, mas ele não ensinava como um mestre, com um quadro e giz. Ele falava como um pai fala, com um filho cansado, sem pressa, sem fórmulas, só com clareza e com amor. Ele me disse: você acha que jejum é não comer. Mas jejum não é só isso. Você acha que... Jejum é trocar uma coisa importante por algo ainda mais valioso. E então ele me mostrou uma cena. Era um garoto de mais ou menos 10 anos. Ele estava no parquinho com o pai. Tinha um sorvete na mão, todo feliz. Mas quando viu o pai sorrindo, parou, olhou o sorvete e jogou fora. Sentou-se no colo do pai e ficou ali, quietinho. O pai o abraçou forte. E Deus me disse: ele desistiu do prazer para ganhar presença. Isso é jejum? Aquilo me desmontou. Eu jejuava por metas. Jejuava como quem cumpre uma meta de maratona. Mas nunca tinha feito isso por saudade. Nunca tinha deixado de comer, só para sentar no colo do pai e ficar. Sempre queria algo em troca. E Deus sabia, ele continuou me mostrando imagens. Uma senhora idosa, sozinha numa cozinha humilde, tirava o prato de comida da mesa, se ajoelhava e dizia baixinho: hoje eu só quero ouvir sua voz. A comida ali era pouca, mas o amor era muito, e o céu se derramava naquele momento. Ela jejua por amor, não por resultado. É por isso que eu falo com ela, ele disse. Depois vi um jovem dizendo que estava em jejum porque tinha deixado o Instagram. Deus olhou para mim com um sorriso triste e falou: ele acha que está jejuando, mas só está descansando dos ruídos. Isso é bom, é bonito, mas não é jejum. É um propósito. E propósito o valor, mas não confunda com aquilo que quebra correntes. Foi então que ele me mostrou algo que nunca esqueci. Um coração, mas ele estava dividido. Um coração, mas ele estava dividido. Metade batia por Deus, outra por milagres, respostas, status, vitórias. E ele disse: quando o coração está dividido, o jejum não sobe, porque não é fome do alto, é fome disfarçada da terra. Aquilo me acertou em cheio. Eu comecei a entender. Jejum não é sobre deixar o estômago vazio. É sobre deixar o ego quieto. É sobre limpar a mesa dos desejos para que só Deus sente com você. E a única conversa ali seja amor. Ele finalizou com uma frase que até hoje ecoa dentro de mim. Quando alguém jejua só com o corpo, o céu fica em silêncio. Mas quando alguém jejua com o coração, eu chego antes mesmo da oração terminar. Depois que Deus me mostrou o que era o verdadeiro jejum, houve um tempo de silêncio. Mas não era um silêncio de desprezo. Era como se ele estivesse esperando que eu absorvesse. E foi aí que começaram a vir à mente os jejuns que eu já tinha feito. As contagens, os calendários, os desafios, as postagens com versículos sobre sacrifício.
as orações de súplica, tudo isso passou diante de mim com uma clareza dolorosa. Foi então que Deus falou de novo. Dessa vez com uma simplicidade que me desmontou. Você fez muita coisa, Thales, muita coisa certa, mas deixou de lado o mais importante. Essas palavras me prenderam, porque no fundo eu sabia exatamente do que ele estava falando. Durante anos eu me dediquei ao jejum como quem cumpre um dever espiritual. Aguentava fome, me mantinha firme, mas no fundo eu estava tentando fazer Deus se mexer. Como se o céu fosse um sistema travado que só rodava quando eu apertava os botões certos. Deus sabia disso. E ele não veio me humilhar, mas ele me mostrou do jeito dele. Ele me disse que todas as vezes em que eu jejuei o que mais pesava não era o que eu estava deixando de comer, e sim o motivo por trás daquilo. Então ele me mostrou algo que partiu meu coração. Uma espécie de prateleira com muitas cartas, todas com minha letra. Cada carta representava uma oração minha feita durante algum jejum. Algumas pediam cura, outras pediam direção, outras clamavam por resposta, mudança, livramento. Todas estavam ali. Deus olhou para mim e disse com firmeza e ternura. Eu li cada uma, mas nenhuma delas era só para estar comigo. Sempre tinha um pedido, nunca só presença. Na hora eu fiquei sem reação, porque era verdade. Eu não lembrava de uma vez sequer em que jejuei só para amar a Deus. Em todas havia um objetivo, uma causa, uma urgência. Ele me olhou e falou: você me buscava com disciplina, mas não com saudade. Esperava que eu falasse rápido, curasse rápido, mudasse rápido. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Mas eu não sou um botão que você aperta com fome. Eu sou pai. E pai se aproxima quando vê o filho querendo apenas estar perto. Aquela explicação me desmontou por dentro, porque era tudo tão simples. E ao mesmo tempo eu nunca tinha enxergado assim. Meu jejum não era ruim, mas estava mal direcionado. Eu estava jejuando como quem tentava desbloquear o céu. E Deus só queria ser desejado, não forçado. Antes de encerrar, ele disse uma última frase que me quebrou por completo. Se você tivesse jejuado só para me amar, eu teria falado no primeiro dia. Nesse momento, eu entendi. O céu nunca esteve longe. Eu é que nunca vim com o coração certo. E agora, talvez fosse a primeira vez que eu estava realmente perto. Eu ainda estava digerindo tudo o que ele tinha me mostrado. Quando Deus continuou. Agora, não era mais sobre o que eu fiz errado, mas sobre o que ele sempre quis de mim. Era como se ele estivesse abrindo o coração. Sem acusações, só com desejo de me ensinar a enxergar diferente. Ele começou dizendo: Thales, o céu não se move quando o estômago dói. O céu se move quando o coração se rende. Essa frase ficou martelando dentro de mim. Eu sempre achei que a intensidade do jejum era o que fazia a diferença. Dias sem comida, corpo enfraquecido, orações longas. Mas Deus não parecia impressionado com nada disso. Ele queria algo mais simples, mais profundo. Algo que eu nunca tinha oferecido de verdade. Foi então que ele me mostrou uma imagem. Um pai sentado na sala, lendo. O filho pequeno entra correndo, desliga a televisão, larga o videogame e simplesmente senta no colo do pai sem pedir nada. Disse Deus: quando você larga o que te distrai só para me abraçar, quando não há lista de pedidos, nem ansiedade por resposta, só saudade. Ele me explicou que o jejum não é uma troca. Não é algo que fazemos para que Deus faça algo em retorno. Jejum é quando você diz à sua carne. Jejum é quando você diz à sua carne: hoje você não manda, hoje quem tem voz é o Espírito. E o Espírito quer me ouvir. Depois ele usou outra imagem. Me mostrou uma mulher na cozinha. Era cedo. Ela tinha feito café, mas não tomou. Em vez disso, dobrou um pano sobre a mesa, abriu a Bíblia e começou a falar com Deus como quem conversa com um velho amigo. Nada ensaiado, nada bonito, só verdadeiro. Ela disse: Senhor, hoje eu quero ouvir mais do que falar. Me ensina a te amar. Deus olhou para mim e comentou. Deus olhou para mim e comentou. Ela não jejua por milagres, jejua por amor. E quando o amor é a motivação, eu me aproximo antes mesmo dela terminar a oração. Foi então que ele me disse algo que soou como um segredo.
O jejum que toca o céu não começa no estômago, começa no quarto. Quando você fecha a porta, silencia tudo. E me dá prioridade. Quando o tempo que você reservou para comer, vira tempo para se entregar, a comida só sai do prato, mas a entrega precisa sair do coração. Ele me fez lembrar de quantas vezes eu jejuei correndo, com a mente cheia, tentando encaixar Deus entre tarefas. Você jejuava, mas mantinha o coração ocupado. Como você esperava me ouvir? Se o ruído dentro de você era maior do que o silêncio entre nós. Naquele momento tudo ficou claro. O que Deus queria não era a minha fome, era a minha atenção. O céu não é movido por esforço, é movido por comunhão. E quando a comunhão vem primeiro, as respostas são consequências, não prêmio. Antes de encerrar, ele falou com um sorriso no tom. Você pode deixar de comer por 20 dias, mas se não me der o seu tempo, o seu silêncio, a sua escuta, tudo o que você vai conseguir é emagrecer. Eu baixei a cabeça. E pela primeira vez em anos, me senti livre. Depois de tudo o que ele me mostrou, um pensamento me veio como um reflexo. Deus me respondeu antes. Ele me disse, você acha que eu fico contando quantas horas você ficou sem comer? Eu conto quanto você quer estar comigo. Aquilo me trouxe um alívio que eu não sabia que precisava, porque durante muito tempo eu achei que jejum era performance, que só valia se fosse longo, difícil, radical. E Deus me mostrou que não era sobre isso. Ele me explicou que cada filho tem uma capacidade e que ele, como pai, não espera o mesmo de todos. Ele conhece os nossos limites. Tem gente que pode jejuar o dia inteiro. Tem gente que só consegue pular uma refeição. E tem quem não pode se abster de comida por causa do corpo. Eu sei disso, eu não julgo isso, eu só quero verdade. Ele me mostrou uma cena simples. Uma mulher com diabetes, preparando um caldo leve e se assentando à mesa com a Bíblia aberta. Ao invés de se culpar por não poder jejuar como os outros, ela dizia, Senhor, esse é o meu tempo contigo. E isso é o que eu consigo dar hoje, mas é teu. E Deus sorriu ao me mostrar aquilo. E porque assim será, eu recebo como se fosse tudo. Depois, ele me falou sobre os propósitos. Disse que eles não são jejum, mas que também têm valor. Quando alguém escolhe abrir mão de algo que gosta do café, das redes sociais, das novelas, não é o tipo de renúncia que move o mundo espiritual, mas é o tipo que limpa o caminho para me ouvir melhor. Ele me mostrou que o propósito prepara a alma, reduz o ruído, afina o coração, mas o jejum é quando o espírito assume o controle. Se você não pode jejuar agora, Thales, então faça um propósito sincero, um que custe algo. Não precisa ser enorme, só precisa ser de verdade. Nesse momento, ele me fez lembrar de quantas vezes eu me propus a parar algo, e no segundo dia já tinha esquecido. Ele diz, o problema não é o que você entrega, é o quanto você leva a sério o que prometeu. O céu escuta a sua intenção antes mesmo da sua ação. E por fim, ele disse algo que parecia simples, mas caiu como uma chave no meu entendimento. O pouco com verdade pesa mais no céu do que o muito feito só por obrigação. Naquele momento, percebi que qualquer um pode começar, que não existe fórmula, que Deus não está exigindo um sacrifício perfeito. Ele só quer sinceridade, constância e um coração que mesmo tropeçando volta, sempre volta. Depois de tudo que ouvi, um pensamento surgiu bem baixinho dentro de mim. Mas será que jejuar mesmo com o coração certo faz alguma diferença lá em cima? Será que algo realmente muda? Deus sabia. Será que algo realmente muda? Deus sabia. Ele sabia o que eu estava pensando, e sem dizer palavra, ele apenas mostrou. Diante de mim, apareceu uma sala escura. Parecia uma casa. Lá dentro, uma mulher orava ajoelhada. Era madrugada. Ela tremia de frio. Ao lado, uma panela com arroz pela metade no fogão. Eu percebi que ela tinha escolhido não jantar. Aquilo era seu jejum. Mas o que Deus queria me mostrar não era ela. Era o que aconteceu ao redor dela enquanto ela orava. Vi correntes sendo quebradas no quarto do filho. Vi um espírito de confusão batendo em retirada da casa. Vi uma luz se acendendo dentro dela. Uma luz que nenhuma vela, nenhuma lâmpada na terra podia produzir. Deus falou. Firme e doce. Quando alguém jejua com verdade, o mundo espiritual se move, o inimigo perde acesso, as trevas perdem argumento, e eu me aproximo. Depois,
Ele me mostrou um outro homem, simples de meia-idade, sentado no banco de trás de uma igreja vazia. Jejuava calado, só com um copo d'água. Não falava muito, não fazia alarde, mas ali naquele silêncio, sua alma dizia: eu quero o Senhor mais do que qualquer coisa. E então, Deus me mostrou o céu, via anjos se aproximando, vi uma movimentação como se uma resposta estivesse sendo liberada, vi um tipo de brilho que não tem tradução, e percebi que o jejum não força Deus a agir. O jejum afasta o que atrapalha. Ele abre o espaço, ele arruma o altar. Ele abre o espaço, ele arruma-o ao altar. Deus explicou com simplicidade: o jejum limpa o ambiente, remove o excesso, cala o barulho. Quando você jejua de verdade, é como se dissesse: Senhor, pode entrar, aqui está limpo, aqui é só teu. E foi então que ele revelou algo que me pegou de surpresa. Tem gente que nunca recebeu a resposta, porque nunca abriu espaço. Me pedem direção, mas não limpam o terreno. Me pedem cura, mas não removem o orgulho. Me pedem intimidade, mas não silenciam a alma. Eu fiquei parado, absorvendo aquilo, porque era verdade. A maioria das minhas orações era feita sobre um solo desorganizado. Eu pedia, mas nunca limpava a casa. Só queria que Deus entrasse e agisse, mas não abriu espaço. Deus terminou dizendo: quando alguém jejua com o coração rendido, eu não apenas respondo, eu fico. E onde eu fico, o inferno não permanece. Naquele instante, eu entendi. O jejum verdadeiro não é sobre buscar milagres. É sobre preparar o terreno para que o próprio Deus venha a morar. Depois que Deus me mostrou tudo, o valor do jejum sério, o que acontece no invisível, e o que ele realmente busca, eu fiquei em silêncio. Não por falta de perguntas, mas porque pela primeira vez, eu sentia que tudo dentro de mim estava em paz. Foi aí que ele se aproximou. Eu não vi passos, não vi rosto, mas senti como se o mundo inteiro se curvasse em volta dele. E mesmo assim, ele falava comigo, como quem se senta ao lado de um filho cansado, sem pressa, sem cobrança. Thales, ele disse, o que mais me alegra não é quando você jejua por muitos dias, é quando você volta para o meu colo, mesmo que seja por poucos minutos. Eu não quero a sua performance. Eu quero você. Aquilo não era apenas bonito, era verdadeiro. Porque durante anos, eu fui aquele que jejuava para ser aprovado, para provar que era espiritual, que era forte. E agora eu ouvi do próprio Deus, que ele nunca esperou um esforço impossível. Ele só esperava um coração presente. Você não precisa me impressionar, ele continuou. Só precisa se lembrar de mim, quando acordar, quando comer, quando respirar. O jejum é só uma forma de dizer: Pai, hoje eu escolhi desejar mais do que qualquer coisa. Eu quis perguntar como manter isso vivo. Como não esquecer tudo isso ao voltar. Mas antes mesmo da dúvida ganhar forma, ele respondeu: a alma esquece o que é forçado, mas guarda para sempre o que é vivido, com amor. Você não precisa me prometer que vai jejuar por 21 dias. Comece com um só, mas faça por amor. Fale comigo, não me empurre para o fim da lista. O tom dele era calmo, mas cada palavra tinha o peso de uma eternidade. Ele me lembrava de que a vida é feita de pequenas escolhas, que não é o tempo sem comida, que transforma, mas o tempo com ele, e que mesmo nos dias corridos até um momento de silêncio sincero, pode ser mais poderoso que horas de jejum vazio. Antes de me deixar ir, ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Quando você jejua sem querer me ouvir, você só sente fome. Mas quando você jejua com saudade, eu chego antes da fome, e naquele instante, eu não queria mais prometer, só queria recomeçar. Foi como se alguém me puxasse de volta com sua vida, nada brusco, nada assustador. Apenas uma sensação estranha, como se eu estivesse retornando de um lugar que nunca quis sair. E no segundo seguinte, tudo ficou escuro. Depois vieram sons, barulhos metálicos, vozes apressadas, um bip insistente. Abri os olhos devagar. As luzes do hospital me cegaram por um instante. Ao lado da cama, Ana, minha esposa, estava em pé segurando minha mão com tanta força, que parecia com medo de me soltar. Seus olhos estavam vermelhos, não paravam de me olhar, como se precisasse confirmar que eu estava ali mesmo. Respirei fundo, confuso, mas vivo. Ouvi alguém dizendo: ele voltou. Batimentos regulares. Era uma médica. Havia enfermeiros correndo de um lado para o outro. Depois descobri que estive morto por 8 minutos 46 segundos,
Parada cardíaca causada por um colapso no estômago, consequência direta do jejum prolongado, uma úlcera que rompeu. Simples assim, real, mortal, ninguém entendeu como voltei. Mas eu sabia. E não foi por causa do suco, nem do esforço, nem da minha consagração. Eu voltei porque Deus ainda tinha algo para fazer comigo, e mais ainda, algo para fazer em mim. Nos dias seguintes, precisei ficar internado. Jejum, só líquido hospitalar. E pela primeira vez na vida, eu não me sentia culpado. Na verdade, cada colherada de sopa parecia um ato de adoração, cada gole de água era uma chance de agradecer. A fome agora era outra. Na primeira noite fora da UTI, pedi silêncio no quarto. Ana me olhou e entendeu. Pedi que me deixassem sozinho. A enfermeira saiu. O ambiente ficou quieto, e ali sem Bíblia aberta, sem louvor, sem lista de oração, eu só fechei os olhos e disse: Pai, agora eu entendi. Naquele momento, não chorei de desespero nem de emoção exagerada. Chorei como um filho que passou a vida tentando conquistar um amor que sempre teve. Era isso. Eu tinha passado décadas tentando merecer o céu, enquanto o céu só queria me abraçar. Depois que voltei para casa, nada parecia mais no mesmo lugar. A cozinha, os móveis, até os cômodos pareciam menores, mas o que mais tinha mudado era dentro de mim. Ana percebeu logo nas primeiras horas. Eu, que antes fazia questão de parecer forte na fé, agora preferia o silêncio. Meus filhos, Samuel e Clara, estranharam quando parei de usar frases prontas e apenas sentei com eles à mesa, olhando nos olhos e perguntando como estavam de verdade, sem pressa, sem celular. No domingo seguinte, eu fui à igreja. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Alguns disseram que foi milagre, outros que eu tive sorte, não importava. Pela primeira vez entrei naquele lugar, sem pensar no que eu ia mostrar. Entrei porque queria estar perto de Deus, só isso. Desativei as redes sociais por tempo indeterminado, não para fazer propósito, mas porque entendi o quanto eu vivia tentando mostrar consagração, em vez de viver consagração. Guardei o calendário de jejum. Não porque o jejum perdeu valor, mas porque agora eu queria jejuar com verdade e não com cronograma. Hoje eu ainda jejuo, mas só quando o Espírito me chama, e quando faço é para silenciar, para ouvir, para limpar o quarto e preparar a mesa. E se minha alma estiver barulhenta demais para jejuar com pureza, então eu só sento e digo: Pai, hoje eu só quero estar contigo. Isso é suficiente. Às vezes pessoas me procuram querendo dicas de jejum. Querem saber quantos dias, quantas refeições, o que pode ou não pode. E eu sempre respondo a mesma coisa: jejum não é um método, é um lugar. E nesse lugar, Deus não entra por sacrifício. Ele entra por saudade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria jejum mais longos, faria jejum mais sinceros. E se você, como eu, anda cansado de tentar forçar o céu a responder, pare agora mesmo. Feche a porta do quarto, respire e diga: eu não vim pedir, eu só vim porque senti sua falta. Se isso for tudo que você consegue dizer, já é suficiente. Porque, como eu aprendi da forma mais inesperada possível, o céu se move quando o coração se rende. Que história incrível e transformadora, a Bíblia nos lembra em Isaías, capítulo 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Muito obrigado, Thales, por compartilhar essa experiência tão profunda conosco. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do céu invadam sua vida com paz, verdade e comunhão. Nos vemos no próximo vídeo.